falar sobre as nossas cestas básicas, né? Sempre agradecendo, né, as ajudas que nos chegam e informar que as prioridades agora são leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que hoje não tem mais informações. São essas. Então vamos agora, né? Fechar os nossos olhos. Vamos em pensamento nos dando as mãos, unindo os nossos corações. E primeiro agradecendo ao Pai pela oportunidade de ter chegado até aqui. Agradecendo pela saúde, pela família, pelo alimento. E pedindo a Jesus que abençoe a cada um que aqui está, envolvendo as suas famílias, seus amigos, e que o Pai nos proporcione mais uma noite de amor, de esperança, e que possamos nos envolver neste amor e procurar nos melhorar sempre como filhos, como irmãos, sempre acreditando no Evangelho de Jesus, e que o Pai possa nos abençoar sempre, a cada dia, sempre na medida do nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ouvir agora o nosso irmão, que eu não sei o nome. Fábio Lemos. Tá bom? O tema seu qual é? Da casa, lentidão evolutiva. Opa, lentidão evolutiva. Então vamos prestar atenção, né? Obrigada. Boa noite a todos. Tem alguém pela primeira vez? Não, todos conhecidos da casa já? Isso é bom, né? Então, aproveitando, eu quero agradecer já antecipadamente pelo convite, mais uma vez de estar aqui à casa, e aproveitar que a gente chegou aqui num clima tão gostoso, né? A casa nesse sonzinho, na luzinha que tava. Vamos aproveitar que a gente às vezes entra e já senta e nem percebe que às vezes tem espíritos do nosso lado. Não só os desencarnados, como a gente sabe que se faz presente. Então aproveita agora rapidinho, 5 segundos, olha para trás, para o lado, é a chance que você tem de se livrar daquele que está te acompanhando agora. Dá um oi, uma boa noite para todo mundo aí. Pode dar boa noite, gente, é verdade isso. A gente às vezes não se fala, né, numa casa espírita, a gente esquece que um dos propósitos que a doutrina nos traz, além da literatura, do conhecimento, de tudo isso, é a troca de experiência, e ela só vem através das relações. Se nós não nos relacionarmos, dificilmente a gente vai aprender. Não dá para ser feliz sozinho, não dá para ser nada sozinho. Nós precisamos e dependemos ainda uns dos outros. Isso a gente aprende, está lá na doutrina espírita, estou inventando não. Está na questão 766, lá do Livro dos Espíritos. Kardec fala para nós, quando ele questiona a espiritualidade, sobre isso, que é natural que a gente busque ainda estar com as pessoas. Faz parte, dependemos. Por quê? Nós não somos perfeitos, logo nós não possuímos todas as faculdades. Então nós não sabemos tudo, não temos conhecimento de tudo. E às vezes está no outro, na pessoa que está próxima a nós. Então a gente tem que se atentar a isso, né? E o que isso tem a ver com a palestra? Nada. Né? Mas enfim, vamos lá. O tema de hoje é lentidão evolutiva. Eu sei que esse tema, para quem vem aqui na Casa do Caminho, é algo que não acontece. Lentidão evolutiva, aqui não rola. Todos no processo, todos no ritmo, é ou não é? A gente vai relembrar disso aí, porque a gente deve conhecer alguém lá fora que passa por isso, né? Num processo lento na evolução. A gente não. Mas é bom a gente sempre relembrar para poder ajudar esses nossos queridos amigos. E aí tem um texto, um trechinho de um texto que diz assim, ó. Hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos de vistas mais estreitos.
Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais compromissos, porém menos tempo. Temos mais conhecimento, porém menos discernimento. Temos mais remédios, porém menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos os nossos valores humanos. E falamos muito, amamos pouco, odiamos demais. Chegamos à lua, porém temos dificuldade de atravessar a rua e conhecer o nosso vizinho. Temos dinheiro, porém menos moral. E temos liberdade, porém menos alegria. Esse é um trechinho. E ele meio que é chocante, não é? Ele fala algumas coisas que a gente às vezes, não é assim não, tem alguma coisa errada aí. Mas será que tem? Vendo nós como um todo, uma sociedade, como é que anda a nossa sociedade em relação a isso? É porque todas essas questões que ele cita aqui estão condicionadas a fatores e a escolhas. O que nos condiciona na vida são as escolhas. E por que a gente escolhe? Porque a gente tem necessidade. A gente escolhe alguma coisa sem necessitar dela? O que vocês acham? Essa é a hora que vocês participam. Hã? Ninguém bebe água sem ter sede. Então nós sempre estamos escolhendo porque temos algum tipo de necessidade. Alguma coisa estou precisando. E aí a gente escolhe, né? Ou opta por alguma coisa. Tem pessoas que podem até falar assim, eu não escolho nada. Não estou escolhendo nada ultimamente. Mas olha só, prazer. A partir do momento até que você decide não escolher nada, já é uma escolha. Então você acabou de escolher fazer nada. É sua escolha. E aí nós temos que nos questionar sempre em relação a isso. O que nós andamos escolhendo? Será que a gente procura realmente ter mais bens materiais? A gente opta por ter muito mais coisas? Aonde estão os nossos valores? Onde é que a gente anda depositando esses valores? E aí a doutrina vem falar que todas as nossas escolhas, elas geram responsabilidade. Então, tudo que acontece na minha vida, seja, né, o resultado que venha, bom ou ruim, da forma como nós considerarmos, foi minha escolha. Logo, o responsável sou eu. Isso já cai por terra aquelas questões, né, ou aquela situação que a gente adora se colocar como vítima, como culpado, que é confortável. Só que nós somos responsáveis. Mas eu estou passando por uma situação difícil na minha vida. Né? E eu que escolhi isso? Não. Em algum momento nós contribuímos para que chegássemos a isso. Então nós temos a responsabilidade perante isso. Então em tudo que acontece. Então se nós pararmos hoje e avaliar a nossa vida, eu sou o resultado das escolhas que eu fiz até agora. Dos valores que a gente andou comprando por aí, das escolhas que fizemos e das experiências que tudo isso, tudo que acontece na nossa vida nos traz. E toda experiência, ela traz aprendizado. Todas. Todas nos trazem algum tipo de aprendizado, mesmo que a gente, em algum momento, não compreenda, não entenda, ou finja não entender. Tem coisas na nossa vida que a gente vai fazer e meio que a gente já sabe onde a gente vai chegar fazendo aquilo. Sim ou não? Nós sabemos. Né? Então, muitas vezes, nós fingimos não compreender algo. Né? Mas nós sabemos em grande parte, porque nós temos consciência. Deus, quando nos criou, nos deu a inteligência, pelo menos o princípio dela. Né? Para quem já leu lá no Livro dos Espíritos, também na questão 23, Kardec nos apresenta e explica. O que é o espírito? O princípio inteligente. Fomos criados na simplicidade e na ignorância, porém dotados do princípio inteligente, porque é ele que nos levará a um objetivo maior, qual que Deus nos criou, que é um dia chegar à perfeição. É um mecanismo, não tem como nós fugirmos disso. São as nossas necessidades, é o caminho que a gente está percorrendo para isso. Então, como é que nós estamos nesse percurso? E aí, para falar um pouco disso, primeiro nós vamos pegar lá no princípio. Vamos falar um pouquinho de valores. Aonde estão esses valores que nós andamos comprando? Será que quando fala valor é só material que a gente lembra? Valor material também é um dos aprendizados que nós temos a aprender. Faz parte. Tanto é que nós estamos num mundo totalmente material. Para estar aqui, enquanto espírito, precisamos de uma matéria. Então nós temos que aprender, senão nós não estaríamos com essa energia material ao nosso redor. E como é que a gente lida a matéria?
Será que nós só enxergamos o valor material como aprendizado? A doutrina espírita ela vem mostrar totalmente o outro lado dessa história. O material é importante, claro que é. Quem aqui já fez a listinha para 2018? Ah? Quem já fez? Ninguém? Vai esperar dia 31? É ritual, é isso? Tem que ser no dia 31, faltando alguns minutos, como é que é? Tem algumas pessoas que usam, né, esses tipos de situações. Mas nós temos que saber o que nós queremos. Não vamos para 2018, não. Vamos ficar em 2017. O que você planejou lá no início do ano 2017? O que você cumpriu? Será que a gente já parou para avaliar também? Ou estamos fingindo que não viu? Ah, deixa para lá, já é dezembro mesmo. Vamos pensar no ano que vem. Nós, né, enquanto espíritos, nós sempre, para buscar justificar aquilo que nós não fazemos, nós buscamos outra coisa e colocamos no lugar. Já notaram isso? Para justificar aquilo que a gente não cumpriu, a gente planeja outra coisa. E aí justifica com ela. É fuga. Muitas vezes nós nos colocamos em fuga. Então, muitas das coisas que eu fiz esse ano, deixa para lá. Ano que vem eu faço, aí a gente muda o nome, muda a forma e é algo novo. Mas nós não fizemos o que nós planejamos. Então, como é que estão essas coisas? E aí, muitos dos objetivos que a gente tem enquanto encarnado, a gente às vezes deposita nas questões materiais. E aí a doutrina vem falar que as materiais são importantes? Claro que são, faz parte do processo. Mas existem outros valores maiores, que é os que verdadeiramente a gente veio aprender, que a gente veio experienciar. E aí onde eles estão? Na nossa própria intelectualidade. A gente não aprende todo dia? Quem aprendeu alguma coisa nova hoje? Ninguém? Ixi, entrei na casa errada. Né? Todos nós aprendemos alguma coisa, a todo instante. Ainda mais hoje, né, nesse momento que nós estamos aqui encarnados, informação tem a rodo. Ela chega para nós num nível muito mais veloz que tempos atrás. E a gente, muitas dessas informações, elas se perdem, porque não são importantes. Mas algumas delas a gente capta e traz para nós. O que nós estamos fazendo? Agregando valor intelectual. Aquela informação chamou atenção, se transforma em conhecimento. Porque nem toda informação é conhecimento. Tem coisa que a gente se informa, mas a gente sabe que aquilo ali não leva a nada. Mas a gente quer saber. Assim. É aquele correio fraterno que a gente faz. É ou não é? Mais conhecido como fofoca. Não é? É um tipo de informação que às vezes é válida, nós sabemos. Mas ela não traz conhecimento nenhum. A gente acredita às vezes que tem algo ali, mas não. Eu falo que nós espíritas a gente não fofoca, né? A gente só troca informação, conhecimento. É só isso. Falar que espírita fofoca seria uma mentira. Jamais fofocamos. É só uma fraternidade. E aí a gente faz isso falando dos nossos irmãos. Mas isso é valor? Não. Hoje, com certeza, nós tivemos a oportunidade de aprender alguma coisa. Então, coube a nós transformar as informações em conhecimento. Então, são valores que a todo instante a gente está vivendo, está experienciando. Outro valor que a gente vive aqui buscando, valores ligados à moralidade. Quando fala de moral atualmente no nosso país, é algo que está sendo muito fácil de aprender. Porque o nosso país ele é sinônimo de moral, de boa conduta, é ou não é? Nós temos exemplos, você não precisa nem fazer, você nem se mexe, você só tem exemplos, é ou não é? De como ser uma pessoa boa, honesta, correta. Nós buscamos. Muitas vezes isso acontece a nível social para a gente identificar, né? E fazer uma análise sobre nós também. Porque é muito fácil a gente estar olhando o lado de fora. E o lado de dentro? Olha lá, passou com a mala com 500 mil correndo. Gente, ia chover, né? Tinha que correr com a mala, vai molhar. Papel, né? Dinheiro é papel. E ele fala, olha lá, que feio, né? Falta de moral. Mas e quando eu estou no mercado, doido para encontrar alguém que eu conheça para cortar a fila? Quando eu estou no trânsito e passo pela faixa de ônibus para cortar? Agora mesmo aqui na Taliba Leonel, eu vi vários fazendo isso. Ainda olhei a placa, falei, mas não era às 8? Cheio. Nós às vezes queremos ser os espertos da situação, já notaram? Isso também é falta de conduta, é erro de conduta. É imoralidade, só muda a situação.
Se eu achasse 100 reais aqui agora, o que seria? Uma bênção. Seria uma bênção achar 100 reais aqui. Mas aí não me pertence. Né? E todos viram o que eu ia fazer. Sandra, achei 100 reais aqui, deve ser de alguém. Né? Ela ia pegar e ia levantar. Gente, alguém perdeu 100 reais? Com certeza o dono ia aparecer nesse momento. Né? E a gente ia devolver, porque não pertence. Mas se eu chegasse aqui como eu cheguei hoje, quase primeirão, e visse aquela nota, eu e a nota só, hein? Será que eu teria o mesmo comportamento? Será que eu agiria da mesma forma? Eu olhava para a nota. Dava aquela puxadinha, não é? Disfarça. Não tem dono, né? A nossa história que a gente fala. Como é que nós somos? Porque moral é exatamente isso. Agir com moral na frente dos outros, ao público, né? Demonstrando, querendo ser exemplo, referência, é muito fácil. Moral, a gente mostra, né? A nossa ética, ela é provada quando nós estamos sozinhos. A gente com a gente mesmo. Então são das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Eu comigo mesmo. E aí que a gente mostra, de fato, se nós somos honestos e sinceros, não para os outros, para nós. Enquanto a gente acredita que ninguém está vendo, nós sabemos que tem um monte de amiguinho nos acompanhando. Como é que está a moral? Então, moral também é algo muito, né, difícil, às vezes, de a gente lidar. A gente está tentando aprender. Por quê? Porque certo e errado para nós, eu já disse isso em outra oportunidade aqui, é muito hipotético. Porque o que às vezes é bom para mim, para alguém aqui pode fazer mal. Às vezes, o que você possa considerar... o que você pode considerar certo, eu posso considerar errado. E aí, quem está com a razão? E a gente vive num mundo, numa sociedade que todo mundo quer ter razão. Quando a gente encontra outras pessoas que têm razão, que concordam conosco, nós vamos montando um grupo. E aí viramos maioria. Aquele que não está concordando não se adequa, a gente segrega, a gente coloca para fora. Não é assim? Por isso que nós vivemos uma sociedade dividida. Nós vamos nos unindo com aqueles que a gente concorda. E aí surge um monte de grupos. Isso acontece aí no seu celular, às vezes. Numa rede social que você tem de conversinha aí. Está cheio de grupo. Gente, vocês ouviram o que eu ouvi? Ah, que alívio. Numa casa espírita, quando eu ouço alguma coisa, né, eu sempre pergunto, porque se foi só eu já começo a me preocupar. Falar, meu Deus, já vão me levar? Tá tão bom aqui. Mas olha só, nem sei o que eu estava dizendo. Brincadeira. Né? Eu sei. Mas percebem? Nós temos que saber o que nós estamos buscando na nossa vida. E aí, se eu não sei, eu vivo numa sociedade totalmente dividida. E eu vou tentando procurar aqueles que me convêm. Porque ser legal é concordar comigo, é sentir as mesmas coisas que eu. Então, se você não concorda, vai procurar a sua turma. É bem assim que a gente faz. E aí a moral está muito ligada a isso. As pessoas que geralmente estão próximas a nós são espíritos afins, em todos os sentidos. Na moral, também. Então nós temos que pensar. Por que eu digo isso? Porque se nós estamos aqui evoluindo materialmente, intelectualmente, moralmente, tem um valor muito maior que a gente está tentando conhecer e aprender, que é o valor espiritual, que às vezes transcende a nossa compreensão. Algo que nos eleva, que nos liga, né? Porque religião é totalmente isso, religar a Deus, né? É essa ligação direta. E às vezes é difícil, para cada um tem uma maneira de ver isso, de avaliar. Porque às vezes a gente não consegue. Se eu não consigo aquilo que é mais palpável, aquilo que eu estou vivendo a todo instante, como é que eu vou entender algo que é muito mais, né, forte? Vamos ter dificuldade? O processo vai ficar lento? Talvez sim. Então nós temos que aprender a lidar com essas questões de valores. Por que de tudo isso? No Livro dos Espíritos também tem uma pergunta na questão 919, não sei para quem lembra, que Kardec faz a pergunta para a espiritualidade: qual que é o meio mais prático e mais eficaz de se melhorar nesse mundo e evitar os arrastamentos do mal? Se lembram dessa pergunta? Alguém sabe a resposta? Tirando a Sandra. Simone também. Alguém lembra? Lembrou aí, tá? Sim, pode falar. A Simone, pode falar, Simone.
Faltou, Simone? Está ausente? Alguém sabe? Alguém lembra? É bem grande a resposta, é comprida demais. E ela foi dita muito tempo antes, a espiritualidade fala, por um filósofo. Um sábio da antiguidade. Simone, chegou? Conhece-te a ti mesmo. Então, muitas das coisas, para a gente começar, nós precisamos conhecer a nós mesmos. É assim que o processo vai começar. Então, como é que nós avaliamos, né, a nossa vida? Buscando o autoconhecimento. É aquilo que às vezes a gente ouve com outro nome, que é a tal da reforma íntima. Um processo tranquilo, sereno, que não traz nenhuma dificuldade. Não é assim? E aí, quando a gente se busca conhecer, a gente se coloca numa condição muito difícil, uma barreira muito grande. Porque já percebeu que às vezes a gente tem medo de ficar com a gente mesmo? Conhece pessoas assim? Ela não quer ficar só, porque ela sabe que se ela ficar sozinha, para ela mesma, ela não é uma boa companhia. Já viram pessoas assim? E ela pega o telefone, ela liga para qualquer número, né, para chamar para qualquer lugar, para ir comer qualquer coisa. Não importa, porque o importante é não ficar sozinha, porque ela com ela mesma não vai ser legal. A gente fica nessa fuga. E aí a doutrina ela vem falar totalmente para e se conheça. Porque as respostas que a gente tanto procura está dentro, não fora como a gente acredita. Fora vai nos ajudar? Claro que vai. Mas se eu não trazer isso para dentro de mim, se eu não discernir sobre tudo isso, dificilmente eu vou compreender. Exemplo fácil disso, tem pessoas que todo ano ela fala assim, ela comenta, nossa senhora, eu não sei, é só comigo. Todo ano eu passo por essa dificuldade, não sei porquê. Será que nós não sabemos mesmo? Ou fingimos não saber? Se tudo o que acontece na nossa vida é para um aprendizado, aí já está a resposta. Se algo é repetitivo, é porque eu ainda não aprendi com aquela situação. Por isso que ela volta sempre. Por isso. Mas se eu não volto a entender o que está acontecendo comigo, dificilmente a gente vai começar a compreender essas questões. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí quando a gente se coloca, né, a nos conhecermos, a gente vai ter que quebrar algumas coisas. Talvez aqueles conceitos, aquelas teorias que a gente alimentou até hoje e percebe que elas não são tão boas assim. Sabe aquelas historinhas que foi a avó que disse, aí passou para a mãe, que passou para outra, e você vai passar para o seu filho? Tem coisa que já não se adequa mais. Né? Tem coisa que precisa já dar um up aí, evoluir. Mas a gente continua no processo lento. Não vamos manter porque deu certo. Há quanto tempo? 100 anos atrás. Mas 100 anos atrás são 100 anos atrás. As coisas mudam, se transformam. E nós temos que estar vendo desse olhar. Então a gente tem que buscar essa transformação. Então tem conceitos, quando a gente se coloca a se olhar para nós, que a gente vai ter que falar assim, até hoje eu acreditava e talvez estava errado nesse pensamento. Talvez existam outras formas e eu tenho que buscar conhecê-las. Então a gente se coloca à frente a esses ideais, a esses conceitos que a gente carregava. E é difícil se livrar deles. Porque até hoje a gente conviveu com eles, a gente acreditou, alimentou. E é difícil você deixar aquilo que te trouxe até aqui para você buscar algo novo. Porque já percebeu? Tudo que é novo para nós é algo que nos traz certo receio. Muitos de nós têm medo da mudança. A gente tem medo de mudar. E aí a gente foge. Ah, não, tá bom assim, tá gostoso. Não preciso mudar. E aí a gente vai, né, fazendo com que a nossa evolução fique lenta. Era pra você estar a 100 por hora, você está a 10. Não, mas estou indo. Porque eu ouvi falar que todos nós seremos perfeitos uns dias. Um mais rápido, outro mais lento. Então eu vou nos meus 10 por hora aqui, que uma hora eu chego lá. Mas é necessário, às vezes, a gente ficar nessa lentidão? Não dá para a gente dar um passo maior aí? Então a vida ela vai nos colocar nessa condição. Outra coisa que a gente aprende quando a gente vai ter que olhar para nós mesmos é tornar-se mais simples, mais humilde e reconhecer aquilo que a gente precisa mudar. Porque a gente vai perceber que tem muita coisa aí na nossa vida que não é tão legal, que a gente pode modificar. E a gente vai ter que ser humilde para reconhecer. Talvez coisas que não são tão boas. E por fim, nós vamos ter que decidir aí, tomar uma grande decisão.
Ou a gente já analisou, já sabemos agora coisas que a gente fingia não saber. Já fizemos aquela análise. Já nos conhecemos totalmente. Agora você vai ter que decidir. Vai continuar ou vai buscar a transformação? Esse é o segundo passo da reforma íntima. Já se conheceu? Legal. Mas não é só isso. E aí, o que você vai fazer diante de tudo isso? Vai continuar? Ou vai transformar? Vai querer algo novo? Vai buscar algo novo? Viver alguma coisa diferente? É esse o convite que nos é feito. E aí depende de nós. E para isso exige tempo. E para cada um de nós, o seu tempo. Cada um de nós tem um tempo. Nós temos um tempo que é o mensurável, né? Aquele que a gente controla, que é o tempo Cronos. Já ouviram falar do tempo Cronos? É o que a gente vivencia aqui enquanto encarnado. Onde ele está? Em tudo que a gente controla. Exemplo disso, quantas horas tem um dia? 24, olha lá. A gente controla, a gente determinou que o dia são 24 horas. Quantos dias tem a semana? 7. Determinamos, a cada 7 dias, uma semana. E o mês, quantos dias? Ih, aí começa, né? 30? É sempre uma pegadinha. Geralmente, né? A gente fala que são 30. Mas percebem? Esse é o tempo que a gente controla. Mas aí existe o tempo Kairos, que é aquele tempo da alma. E cada um tem o seu tempo. Isso foi os deuses, né? Os gregos que já cultuavam, aliás, os gregos que cultuavam esses deuses. Tinha o deus Cronos e o deus Kairos. Então eles tinham esse tempo mensurável, tempo imensurável. Que nós podemos chamar o tempo da vida e o tempo da alma. E aí, como é que nós estamos? A gente vive os dois juntos. Porque percebe, dependendo da situação que a gente está, se é um fim de semana maravilhoso que a gente vai viver, poxa, eu vou entrar de férias daqui a pouco. Aí você fala assim, 30 dias. Aí você vai viajar, você já fez um plano, vai ser lindo. Você está lá se divertindo. Quando você vê, falta 2 dias para cá, vão as férias. Já viram isso? Estava tão gostoso. Quando você for olhar no calendário, você fala, meu Deus. Você até nem quis mais olhar o tempo Cronos. É ou não é? Fala, você não quer nem mais saber, quero nem acordar e já perder a noção de que dia é hoje. Já viveram isso? É bom, é ou não é? Eu adoro. Quando eu me coloco nessa condição, na segunda semana, de fato, eu já não sei mais o que dia é. E eu acho isso lindo. Tem que perguntar, hoje é que dia? Segunda, terça? É maravilhoso. Mas tem uma hora que a gente tem que falar, opa, é domingo, viu, queridão? Amanhã é segunda. E aí, mas por que você se perdeu no tempo? Porque estava bom aquilo. Né? Você se entregou a um tempo da alma. Você estava vivendo aquilo intensamente. Mas e se nós estamos com alguma dificuldade? E só daqui 30 dias, só depois que virar o ano, eu vou ter resultado sobre isso. Vai ser esse tempo maravilhoso? Vai passar rápido? Não. Porque o tempo da alma é exatamente assim. É a forma como nós encaramos ele. Então, às vezes, 1 hora para mim é pouco, porque eu quero me divertir nessa 1 hora. Mas para outro, talvez, é muito, dependendo do que ele espera depois dessa 1 hora. Percebem? Então, como é que estamos nós frente ao tempo? Quantas vidas nós já tivemos? Eu já fiz essa pergunta aqui. Quantas nós já tivemos? Quem chuta? Uma só. Sandra estragou minha piada. Brincadeira, Sandra. Não, é brincadeira. Mas é uma só, né? É uma só. E a gente confunde. Né? Já tive muitas vidas. Não, você só teve uma. Desde quando Deus criou, é só uma, queridão. Só uma. O que você teve foram vivências, né? Experiências. Aí se dê o nome que quiser. A gente chama no Espiritismo de encarnações. Mas vida é uma só. É a mesma coisa que as pessoas falam assim, meu espírito essa noite foi, minha filha, para uns lugares. Fala, que espírito? Seu espírito. É você que foi, filho. Você é o espírito nessa história. Né? Percebe? A gente às vezes se coloca nessa condição. E o tempo, ele está inserido nisso também. Porque o tempo, nós estamos dentro desse tempo. E aí, como é que a gente está vivendo o tempo? Nós precisamos saber. Por quê? O tempo está passando. E eu preciso aproveitar ao máximo. Será que naquela situação de quantas encarnações talvez eu esteja vivenciando as mesmas expiações? Porque eu ainda não entendi, não consegui compreendê-las. E aí? Quanto tempo mais nós vamos nos colocar ainda em algumas coisas que talvez poderiam não mais ter? E a gente só vai saber disso buscando, né? Interiorizando, buscando dentro de nós quem somos.
De todos os lados. Não só olhar, que a gente às vezes fala, é só ver defeito. Não, pelo contrário. Você também tem que saber no que você é bom. Qual é o seu nome? Vitor. Caravana de onde, Vitor? Daqui da região, Santana? O que você faz de bom, Vitor? Você fala assim, eu sou bom nisso. Eu faço de bom? É difícil, hein? Não pode? Não, mas reconheça. Lembra de alguma coisa? Ela é sua mulher? É sua esposa? Depois pergunta pra ela que você é ruim. Que aí ela vai dizer que é. Vai faltar tempo hoje, né? Sou bom com meus filhos, eu acho. Você é um bom pai. Bom pai. Olha lá. É um bom pai. Todos nós temos consciência do que somos aqui, bons? A gente tem que saber no que a gente é bom. A gente é bom em muitas coisas. Ser pai é uma das coisas. Né? É que são tantas, né, Pedro? Que tava assim, ai meu Deus, tem que ser humilde, tem que ser ver. Né? Tô numa casa espírita, né, Vitor? Tá certo. É assim. Mas eu tenho que saber o que eu sou bom também. Se conhecer é nisso. Quais são as minhas competências? Se eu não sei no que eu sou bom, eu vou esperar que quem fale. O outro, às vezes o outro está preocupado no que é dele. Nós não somos assim? A gente é egoísta às vezes. E o egoísmo também ele faz parte. O egoísmo bem dosado é bom. A gente às vezes tem que ser egoísta. Né? Isso a gente aprende na questão de sobrevivência, encarnado é ou não é? Esteja dentro do avião, o que eles falam primeiro? As máscaras pressurizadas irão cair. Faz todo aquele negócio. Mas o que eles dizem? Né? Primeiro se equipe para depois ajudar as pessoas. A vida é assim também. Como é que eu posso querer fazer algo por alguém se eu não tenho aquilo dentro de mim? Então eu tenho que saber no que eu sou bom para eu poder ajudar aquelas pessoas com isso. Para poder espalhar isso. E ver o que eu tenho de defeito aí. Deixa eu ver quem é bom nisso que eu não sei fazer. Né? Se eu não conseguir aprender, eu vou estar próximo pelo menos. Percebem? É assim que funciona. É aquela questão que eu disse lá no início das faculdades. Às vezes o que me falta está no outro. Por isso que eles estão próximos a nós. Então eu preciso identificar no que eu sou bom, no que eu posso ajudar e no que os outros podem me ajudar. Isso não é barganha, não é permuta. É consciência, para a gente poder experienciar o máximo. E aí isso faz parte do processo também. E aí, que horas são que eu estou meio perdidão? Ah, nossa senhora, tem um relógio imenso na minha frente. Quantos minutos eu tenho ainda, Sandra? Mais um pouquinho, uns 35, né? Vamos lá. Mas nós, então, nesse tempo, temos que saber o que nós estamos escolhendo. Então, se o tempo está passando, eu preciso me questionar nisso. Essa época do ano ela é bem propícia para isso. Né? Nós vamos meio que nos questionando, vamos ficando meio introspectivos, pensando na vida. Como é que foi o ano? Vem a voz da Simone na nossa cabeça, não é? Então é Natal. E o que você fez? Gente, eita, que eu não fiz nada. Não é? A gente precisa se questionar e a gente vai ficando mais introspectivo. E aí é um momento que a gente tem, né, de rever aquilo que a gente está fazendo, de buscar mudar algumas coisas, talvez que a gente não queira mais viver. Aquilo que está nos deixando, né, acorrentado, lento, que não nos deixa ir para frente. E a gente vai se livrando disso. Mas a gente precisa esperar toda vez dezembro para mudar? Não, né? A gente pode estar sempre reavaliando. Conhece-te a ti mesmo é exatamente isso. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, no 17, Sede Perfeitos. Tem um tópico lá chamado Homem de Bem. Já leram? Né? Para quem não lê, depois, se estiver em casa do Evangelho, dá uma lida. Lá ele diz exatamente aquilo que a gente deveria fazer todo dia antes de dormir, aquela avaliação que está lá dizendo. Eu não vou dizer para deixar vocês curiosos, para quem não leu mesmo. Mas ele se questiona se ele fez tudo o que podia, se ele agiu da melhor forma. Em outras palavras, não é muito grande não, é uma folha bem pequena lá. Se a gente conseguir responder tudo aquilo positivamente, não preciso nem acordar mais, já posso ir para o plano espiritual, fico lá mesmo. Aí a gente vai perceber por que todo dia nós voltamos para cá. Porque tem muita coisa para fazer. E a gente precisa saber como é que a gente está frente a tudo isso. E aí, né, a gente vai só perceber dependendo da forma como nós vamos enxergar todas as oportunidades que chegam a nós. Nós temos oportunidades a todo instante. A todo momento nos é dada oportunidade. E aí cabe a nós escolher ela ou não. Ah, mas hoje não aconteceu nada de bom na minha vida. Talvez seja isso. Você só enxerga a oportunidade naquilo que vai te trazer algum benefício. Só aquilo que vai te trazer coisas boas. Mas tudo na vida é oportunidade.
mesmo aquilo que você considera difícil. Porque ela também te trará algo bom. Talvez você não enxergue agora, mas é para algo bom. É que nem na escola, às vezes, quando você fala assim, não sei para que eu estou aprendendo isso, né? Às vezes na faculdade, não vou usar nunca isso. Em algum momento da vida, chega uma situação, e aí você está de frente àquilo. Você fala, eita, que eu não lembro mais. Talvez não é nessa encarnação, pode ser uma outra. Mas percebe? Nada por acaso. Então nós temos que estar atentos a todas as oportunidades, se a gente está pegando elas. Se a gente está aproveitando da melhor maneira possível. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Tentando buscar as mudanças. Então vamos buscar nos avaliarmos sempre. Tentar reconhecer. Não é um processo fácil. Por isso que a reforma íntima a gente enxerga, né, como uma dificuldade. Porque ela é assim mesmo. Ela exige de nós, né, que a gente vá lá até onde nós pudermos ir. Que a gente se conheça ao máximo. E aí a gente vai reconhecer as nossas capacidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E aí, sabendo de tudo isso, a gente vai buscar algo novo. A gente vai buscar algo que faça coisas melhores. Então, no que eu sou bom? É isso eu falo sempre, às vezes, a gente trabalha muito no movimento jovem. Os pais, né, que tem uma idade muito tranquila, muito serena, é gostosa, a galera é legal de trabalhar. E aí os pais, às vezes, ficam loucos, pirados, né? Para, relaxa, né? Até para que vocês não viveram isso, né? Eu acho muito estranho. Os pais todos desesperados falam, mas você tinha 10 anos, pulou para 30, como é que é? Né? Você perdeu uma fase, se esqueceu, é assim que funciona? Mas olha só, nós, né, enquanto pais ou não, mas já perceberam que nessa questão, às vezes, o filho tem uma dificuldade em certa questão. Vamos pôr numa matéria escolar. O filho é excelente em matemática, mas tem uma dificuldade no português, gente. E aí você precisa solucionar isso. O que você faz para tentar ajudar o filho na questão? O que a gente faz geralmente? No quê? Por quê? Onde ele tem dificuldade. Já viram? A gente só sabe ver dificuldade. Percebeu que a gente só consegue enxergar? Qual que era o certo? Gente, é uma dificuldade. A gente já reconheceu, porque é nítido. Ele tem dificuldade em português. Não vai ser nessa que vai dar para ser 100%. Vamos investir aonde? Na matemática. É no que ele é bom que a gente tem que investir. Contratar o melhor professor para esse moleque ganhar todas as Olimpíadas, tudo que tiver de matemática. Ele vai ser reconhecido pelo talento dele. E o português a gente vai tentando administrar aqui. Chama um professor ali, outro aqui. Meu filho, tira só o mínimo aí. Vamos levando. Né? Eu faço essa jogada lá em casa. Funciona. Ó, não deu. Vamos no mínimo. Qual que é o mínimo? Vamos lutar pelo mínimo. Passou direto aqui, benção. Valeu. Essa é a jogada. E investe o que você é bom, Tirando o videogame. Né? Mas percebe? A gente tem que fazer isso conosco também. Você tem que investir mais no que você é bom. E a gente, às vezes, vive numa sociedade que ela não enxerga assim. Né? A gente gasta um tempo enorme da nossa vida tentando resolver aquilo que a gente tem dificuldade. Às vezes, gente, é uma coisa que não é de hoje, então não vai ser agora que a gente vai resolver. Vamos administrando. Uma hora vai ter uma oportunidade boa e a gente dá um gato à quinta aí e as coisas melhoram. Mas a gente tem que focar mais naquilo, né, que a gente é bom nos talentos, tanto os nossos quanto os dos outros. Percebem? Então, é assim que funciona. Então, a gente tem que buscar enxergar isso na nossa vida. E aí, por fim, vai ter uma questão também que está ligada à motivação. Nós vamos ter que buscar motivos, né, para agirmos. Motivação é exatamente isso. Motivos para a gente agir. Só que a gente tem que lembrar que motivação ela tem dois lados. Tem as motivações extrínsecas, né, que estão fora. Mas a grande maioria está dentro. Então, tem que estar dentro de mim. São as intrínsecas. Exemplo disso. Final de ano, ficar um monte de gente feliz. Por quê? Tem 13º. Salário a mais. Aí chega fevereiro, aquela pessoa que estava feliz, né? Está numa situação que você fala, meu Deus, né? Fevereiro. Mas faz nem 2 meses que estava feliz, o que está acontecendo? Vem tudo, né? O mês que vem tudo. Você fala, mas é a primeira vez? Todo ano você sabe que é assim, tem que se preparar. Mas você percebe? Mas por que você estava feliz? Porque tinha dinheiro, agora não tem dinheiro. Depositou a felicidade no dinheiro. Como é que você vai ser feliz então? Vamos resolver isso aí. O que você precisa para ser feliz? Ganhar mais.
Tá bom, então vamos ajudar aí. Vamos dar um aumento. Aí você ganha o tal aumento. E aí você fica feliz, é ou não é? Alguém fica triste aqui com o aumento? Se ficar, me dá o nome do seu chefe. Né? Vou pedir uma transferência aí pra mim. Nós ficamos, mas percebe que daqui a um tempo, aquela felicidade que você tinha era um aumento. Você teve, mas daqui a um tempo, de novo, você vai reclamar do dinheiro. Você quer o quê de novo? Aumento. Entendeu porque tem reajuste anual, tudo isso? Entendeu porque o ano só dura 365 dias? Que se durasse mais, a gente não aguentaria. Né? É tudo tática pra gente, opa, ficar felizinho, vamos lá. Mais 365 dias, queridão. É tudo psicológico, a gente tem que trabalhar psicologicamente. Na empresa é assim. Às vezes o funcionário chega e fala, vai me desculpar, mas o senhor está me pagando mal. Eu falo, tá desculpado, se o problema é esse. Tá desculpado, vá com Deus. Bom trabalho. Né? Ou às vezes ele fala assim, eu queria um aumento. Aí você fala, então senta aqui. Você quer aumento? Por quê? Quem está querendo te contratar? Quanto você acha que você vale? Quanto você quer ganhar? Aí a pessoa fica... eu não pensei nisso. Pô, mas como é que você quer um aumento se você nem sabe quanto você precisa? Então tem que saber, né? A questão da valorização, se lembra? Então nós temos que se dar valor. E esses valores vão vir através das motivações. Aonde estão os motivos? Material, claro que é importante. Quem aqui quer fazer aquela viagenzinha para Miami? Não é bom? Fazer uma compra básica lá, passar uma semana comprando, enchendo as malas, vai tudo vazia, volta tudo cheia. Né? Tática de quem vai para Miami é essa, ou não é? Leva a mala vazia e traz cheia. É uma maravilha. Gente, mas às vezes não dá, não tem oportunidades para ir em Miami. O que a gente faz? 25 tá aqui do lado. É ou não é? Vai lá, vai com alegria, meu filho. Não precisa nem levar mala, traz a sacola mesmo, porque é para lembrar do dia. Não é assim? A gente tem que saber, a oportunidade ela vem de diversas formas, a gente tem que encontrar os motivos para vivê-la da melhor forma possível. Então, onde estão os motivos para a gente ser mais feliz? Quem são os motivos também que nos faz mais felizes? É eles que nós temos que buscar. E aí a vida nos convida sempre, sempre. Eu vou tomar água, enquanto eu tomo água, mude de cadeira. Vai mudar de cadeira? Quem mudou? Mudaram? Ué, por que mudaram? Por que vocês mudaram? Hã? Eu mandei? Eu não mandei nada, que vocês já ouviram eu mandando? Eu estou mandando vocês mudar de cadeira. Não, eu só falei. Né? Mude de cadeira. Mudou alguma coisa? Hã? A visão. É isso. Quando nós nos colocamos a mudar o nosso lugar, a ver as vidas de outro ponto de vista, é a visão que a gente muda. Né? Para quem não mudou, às vezes tem alguma questão envolvendo, né? É sono, alguma dor, é só uma questão para a gente analisar. Percebem? A vida todos os dias fala para nós, mude de cadeira. Mude de cadeira. Para você enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra visão. E aí isso está totalmente ligado a mim. Então é eu que determino se a vida vai ser diferente ou não. Se vai continuar da forma que eu quero, ou eu vou querer fazer de forma diferente. Fazer de forma diferente, mudar, isso não vai significar que vai vir algo melhor. Mas é uma experiência nova. Né? Esse melhor vai vir de acordo com vários outros fatores, dedicação, esforço. Mas é uma forma que a gente pode viver. Se lembram que o inventor da lâmpada, ele teve que ter mais de 1000 experiências para chegar finalmente a isso que nós temos hoje? E aí as pessoas falavam para ele, nossa, você errou mais de 1000 vezes, hein? E ele falou, eu não errei, não. Eu aprendi mais 1000 vezes, mais de 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Ponto de vista. É ponto de vista. Então tudo na nossa vida é ponto de vista. Talvez a nossa vida hoje não esteja da melhor maneira que a gente gostaria de estar. Talvez tem coisas que a gente sabe que precisa melhorar. Então vamos mudar de cadeira. Vamos tentar fazer de outra forma. Talvez não dê certo, mas a gente aprendeu, isso aqui é mais uma forma que não vai rolar. Vamos tentar. A gente só não pode ficar na lentidão e falar assim, quer saber? Deixa a vida me levar. E aí a vida talvez vai te levar para alguns caminhos que você não gostaria.
E aí você vai ter que assumir o controle. E aí pode ser mais difícil. Então vamos tentar sempre ser um pouquinho melhores, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até não sei quando. Até quando eu dar as datas, né? Tá bom. Já me cobrou no ar. Gente, alguém tem alguma observação, alguma pergunta, algum complemento? Uma dúvida? Vitor, não? Não. Já que você foi a bola uma vez? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Acho que ninguém. Isso é fome. Então, obrigado, gente. É o horário. Não sei, talvez. Obrigado, gente. Até a próxima. Então vamos, meus irmãos. Agradecer mais uma vez ao Pai por ter chegado até aqui. E depois dessa palestra maravilhosa do nosso amigo, vamos fazer as nossas vibrações de amor, de carinho, por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão nos lugares mais difíceis, nos orfanatos, nas prisões, nos seus lares em dificuldade. Que o Pai possa abraçar a cada um e que nós possamos compreender o nosso papel aqui, nosso papel de aprendizado, de evolução, para que possamos ser melhores. Melhores no sentido da ajuda, da caridade. E vamos agradecendo ao Pai, a esses amigos espirituais que nos aguardaram desde cedo aqui, para que juntos possamos crescer, aprender. Agradecendo a esta casa querida que nos acolhe todas as semanas. Que possamos trabalhar no sentido da nossa evolução, sempre. Para que possamos crescer como filhos melhores, irmãos melhores, pais melhores. E que possamos trilhar sempre esse caminho do bem. E que o Pai continue nos ajudando. Que sejamos humildes na necessidade, no aprendizado. Que o Pai nos envolva, nos reforce no aprendizado. E vamos agradecer mais uma vez a cada um que aqui esteve e que possamos novamente estar aqui na próxima semana, com o coração pleno de alegria e de agradecimento. Que assim seja, Pai. Muito obrigada. Vamos nos colocar agora para o nosso passe, né? É isso.